Olá, hoje está aqui um dia nublado, é sexta-feira, dia 27 de junho, né? E nós vamos fazer o vídeo da lição número 4 do terceiro trimestre de 2019. O título da lição aqui é Misericórdia e Justiça em Salmos e Provérbios. Nós estamos estudando aqui na nossa série a respeito do verdadeiro culto. Isso vai ficar muito mais claro na lição número 5 e na lição número 6, né? Fica muito mais claro ainda ali, né? O que culto que Deus quer, o que é o verdadeiro culto, né? Resumindo, é fazer o bem aos outros, ajudar os pobres, os necessitados, socorrer as pessoas. Esse é o verdadeiro culto, é isso que Jesus vivia. Isso se faz no sábado, mas agora que eu estou entendendo bem por que Jesus curava. Eu nunca discordei porque ele curava no sábado. Mas esse é o culto, né? Fazer o bem, curar, etc. Se isso é o culto, então podemos fazer no sábado, que o sábado é o principal dia de culto. Né? Verdade. Santíssimo e poderoso Deus, ensina-nos a lógica da adoração, a lógica da vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, aqui diz, o verso diz aqui, que o verso está em Salmo, no Salmo 82, versículo 3 e 4. Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Não é? Na lição número 6, que eu estou estudando agora, fazendo a gravação da 4, a 5 está em revisão, certo? Eu entendi mais uma coisa sobre os profetas de antigamente. Por que aqueles profetas eram tão bravos? Né? Eles não eram assim não elogiavam muito, não. Amós, por exemplo, né? Miqueias, Elias, que é os meus profetas preferidos, eles eram durões. Por quê? Por causa da exploração das pessoas. Aqui nesse verso diz, defendei o órfão, o pobre também, naquele tempo ser pobre, e ser órfão, e ser viúva, não é? Tirai-o das mãos dos ímpios, ou seja, livre. É tipo assim como, sempre conta a história de um sujeito que deve ter feito isso. Foi comprar um escravo, isso lá nos Estados Unidos, comprou um escravo. Aí saiu com o escravo, levou ele embora. E chegando na super, disse, ó, tu é livre. Se quiser ir embora daqui, pode ir. Tu não é meu, eu só te livrei. Esse fez o que está escrito aqui, né? Se é que essa história aconteceu, né? Espero que sim. Bom, então, aqui nessa lição nós estamos estudando sobre a experiência com Deus nas coisas comuns da vida, né? Ou seja, resumindo isso aqui, é a diferença entre a sabedoria e a astúcia. Ser sábio é ser capaz de trabalhar, de viver, de realizar as coisas, de planejar, enfim, de fazer tudo que isto também beneficie o próximo, né? E ser astuto é exatamente o contrário, é trabalhar no sentido de que tudo que o próximo faz resulta em benefício a mim. Nós temos que aprender a sabedoria. O mundo hoje é muito mais astuto do que sábio, né? A exploração das pessoas, né? O roubo, aqui no Brasil então, e isso é mundo afora, né? Mas tem países que é menos que aqui. Aqui se rouba. E cada dia se descobre uma nova modalidade de roubo. Já pensou? Os profetas viveram nosso tempo aqui no nosso país? Pois bem, a Igreja Adventista Sétimo Dia se torna tanto mais destaque se ocorrerem duas coisas. Uma, por um lado, a sociedade for muito má
E por outro lado, se a nossa igreja for muito seguidora dos princípios de Deus, ela se destaca, chama atenção, né? Então, quanto pior, mais atenção nós chamaremos se formos conforme essas lições aqui. No mundo existem hoje 855 milhões de pessoas pobres ou miseráveis, né? E existe, aliás, até 2018, se acumularam 80 milhões de pessoas no mundo que estão fugidas de casa, né? Que fugiram do país ou se deslocaram para outro lugar e não têm lar, né? Ou estão em outro país tentando a sorte ali. Os principais países onde estão fugindo é a Síria e a Venezuela, né? Mas também muito da África, né? Essas pessoas morrem nos oceanos, são mortas, são mal vistas, são um problema para a sociedade. E aqui diz, cuida deles, né? Nossa igreja tem feito um bom trabalho nesse sentido, mas não consegue resolver o problema de 80 milhões. Nós nem nós somos 80 milhões, não somos nem 20 milhões. Né? Mas alguma coisa se faz. Pode ter certeza. Bom, os salmos, né? Davi escreveu 73 salmos, consta assim, né? E Asaf escreveu 12, os filhos de Coré escreveram 9. Salomão escreveu 2 e mais alguns outros escreveram cada um salmo, e tem uma quantidade de salmos que não tem autor, né? Os salmos, todos eles, passam uma ideia de esperança, de que Deus vai fazer justiça. E às vezes a justiça demora, né? Mas passam, principalmente os de Davi, passam uma esperança de justiça. Davi passou mais de 10 anos fugindo de Salomão, fugindo dos simpatizantes de Salomão, fugindo dos inimigos de Israel, dos países vizinhos. Ele não tinha, por vezes não tinha lugar onde ficar, tinha que ficar escondido em cavernas, etc. e tal, né? Sempre fugindo. Bom, chegou num ponto que Davi disse, Senhor Deus, quando é que vai terminar essa situação? Mas ele nunca perdeu a esperança, ele nunca perdeu a fé. Isso se transpassa nos salmos de Davi, né? Davi teve uma vida inteira de guerra, né? Ele livrou a nação dos seus inimigos, entregou para Salomão, e depois nós vamos continuar aqui na semana, um reino sem inimigos, né? Ele derrotou todos os que se opunham a Israel, né? Ele viveu um tempo de guerra, mas ele sempre teve esperança, né? A pior guerra que ele enfrentou não foi contra os inimigos de Israel, foi contra os seus próprios concidadãos, né? Não contra eles contra Davi, Saul, né? etc. E em alguns momentos contra ele mesmo, quando ele ali desejou a mulher, matou seu marido, né? Ele matou o marido dessa mulher. Pois bem, esses salmos são cânticos de esperança, de que Deus vai agir, né? Então chegou um ponto assim que Deus faça alguma coisa, né? Davi estava sendo preparado, né? Eu diria assim, mas Davi estava sendo qualificado para ser rei de verdade, para ser o início de uma linhagem que alcançaria onde? Quem? Jesus Cristo. Então ele teria que sofrer, né? Não te demores, dizia Davi, eu estou aflito, os meus inimigos estão rindo de mim, etc, né? Então, veja só que coisa mais estranha. Davi matou um gigante, que era o grande problema de Israel. Davi sozinho matou o gigante. E depois foi perseguido pelo rei que ele livrou do gigante.
Davi derrotou os filisteus e foi perseguido pelo rei que ele livrou dos filisteus, não é? Davi ganhava todas as batalhas e todas as caramuças, etc e tal, porque Deus era com ele. E Saul não queria saber de Davi, porque Davi era abençoado por Deus e queria matar o homem abençoado por Deus. Mas em vez de transformar Davi no seu principal ajudador, ele se tornou inimigo. Assim é o pensamento do ser humano. Os antigos e os de hoje é assim também, são contra os profetas que estão em nome de Deus. Hoje, muitos dos nossos líderes são contra Ellen White, especialmente na questão da música. Não segue os seus próprios e condenam aqueles que leem Ellen White e concordam com ela e defendem as ideias dela com relação à música. E não são poucos. Já é difícil encontrar algum pastor que esteja de acordo com ela. É difícil. São bem poucos. E esses estão ficando quietos. Porque ai deles se falarem, não é? Certa vez um pastor me disse: ó, Gilberto, você pode falar. Você não vai ser despedido. Mas eu estou sentindo como é ruim ser combatido com ódio de dentro da igreja. Porque é fiel ao que está escrito. Estou vendo. Ou seja, sempre se perseguiu os profetas e sempre se perseguiu os que liam os profetas e seguiam os profetas. Essa é a ideia completa, não é? Então aquele hoje na igreja que segue a profetisa Ellen White, em certos aspectos, na saúde também, não é? Na saúde também, na moda, nos costumes, no vestuário, etc. Esse é perseguido de dentro da igreja, assim como Saul, o rei, e os seus grandes, menos o seu filho Jonathan, perseguiram Davi, que era o homem especial de Deus. Eu, sei lá, gostaria de ter sido o Saul. Ó, Davi, eu estou vendo que você é abençoado de Deus. Seja o meu principal general. Né? Vamos trabalhar juntos. Isso daria certo. Sim. Bom, também chegou nesse ponto porque antes disso Saul já estava se achando o grande, né? Antes de Davi ser escolhido para suceder Saul, porque senão Davi não teria sido escolhido. Saul seria o início da dinastia que levaria a Jesus. Né? Tem isso também. Então Saul já começou criando motivos para Deus procurar outro. Essa que é a grande questão, né? Então o que Davi prometeu? Davi viu os desmandos de Saul, os erros de Saul, e disse assim: eu quero ser um rei justo, um rei imparcial. Eu quero ser um rei bom para todos. Eu quero que a nação progrida, que os cidadãos dessa nação de Israel tenham um progresso e se salvem, sejam abençoados por Deus, que sigam a Deus. Eu quero isso. Ao contrário de Saul, que fazia tudo errado, né? Oprimia os bons e favorecia os maus, etc. e tal. Davi queria ser diferente de Saul. Essa que é a grande questão aqui na lição de terça-feira, né? Davi viu que Saul foi um fracasso, que a sua família fracassou por causa dele, etc. E disse: não, assim eu não quero ser. Então Davi se espelhou em Saul para não ser igual a Saul. Às vezes tu tem que utilizar pessoas más para aprender deles, que não deve ser assim, né? Isso é uma grande verdade, né? E a linhagem de Davi deveria durar até Jesus Cristo, né? Que o próprio Deus prometeu. Quem é esse Deus? Era Jesus Cristo. Olha, você sempre terá um filho teu no trono. E o último filho dele foi o próprio Jesus Cristo, filho aqui na terra, né? Então Davi aprendeu a confiar em Deus. Ele estava sendo qualificado para ser o antecessor do Senhor Jesus Cristo, do Rei dos Reis. Saul perdeu essa oportunidade.
Saul nunca mais vai ressuscitar para a vida eterna, né? Infelizmente. Bom, aqui na parte de quarta-feira nós podemos dizer o seguinte: Deus poderia cuidar de tudo. Deus criou tudo, que certamente houve um tempo que não havia criação, né? Não sei como é que é esse tempo. Um dia eu quero descobrir isso lá no céu. Ele tem capacidade, competência, poder, etc., para cuidar de tudo sozinho. Pode cuidar dos pobres, enfim, se ele cuidar sozinho, não teria pobre nenhum, né? Ele poderia fazer tudo sozinho. Mas ele optou por não ser assim. Ele queria uma multidão de auxiliares. Ele não necessita desses auxiliares. Aí ele criou milhões e milhões de anjos para lhe auxiliar, né? E isso é um trabalho bom, porque veja bem o que tem por trás disso, veja bem. Ninguém necessita cumprir metas com Deus, é só auxiliar Deus. Porque você recebe a qualificação, você recebe o poder, a capacitação de Deus, né? Ele não te exige, até amanhã às 3 da tarde você tem que fazer isso, até não sei. Não. Você trabalha livre. E Ele te qualifica, né? Então trabalhar com Deus é uma coisa que eu não necessitaria fazer, mas que eu faço porque isso é um prazer que Deus está me dando, né? E Deus também se sente bem em ver as pessoas ajudando Ele a fazer as coisas que não precisaria ser ajudado. Aqui tem uma sabedoria incrível, que é muito profunda, né? Ou seja, aqui está escrito assim: uma forma de encontrar Deus é participar do que Ele faz. Ou seja, isso é uma maneira que Deus encontrou, essa é uma maneira muito sábia, que Deus encontrou para nós termos intimidade com Ele. Porque seria muito estranho, né? Todos nós seres racionais, certo? Sentados, parece trabalhador de prefeitura, sentados, e Deus trabalhando, dando duro, fazendo tudo, etc. E nós só observando. Gente, que graça teria uma vida dessa? Só me explica, né? Não teria graça nenhuma, não teria prazer algum. Mas nós poder participar do que Ele faz, isso é muito prazeroso. Repito, é prazeroso por quê? Porque você não tem que cumprir metas. É como se você estivesse sempre de férias. Bom, eu vou fazer isso porque eu gosto de fazer isso, né? E Deus te ajuda a fazer isso. Essa que é a grande verdade, né? Então, andando com o Senhor é participar do que Ele faz. E isso nos dá a compreensão do que Ele é. Porque a gente faz junto, né? Faz junto como? Bom, já disse também. Ele que nos qualifica, Ele nos capacita. E Ele nos ajuda a melhorar cada vez mais. Nós, pecadores, os perfeitos lá não, né? Porque esses já são perfeitos, né? Bom, aqui o último eu vou fazer um pouquinho diferente do que diz na lição, né? Provérbios: misericórdia para com os necessitados. Salomão recebeu um reino de Davi, seu pai, pronto, um reino estruturado, livre de inimigos, um reino que agora poderia só se dedicar ao trabalho e especialmente ser fiel a Deus. Daí para frente seria sempre uma maravilha, não teria mais inimigos, certo? Salomão recebeu isso de Davi. E entregou o quê para o seu filho Roboão? Um reino na tendência da divisão, de se dividir. Salomão. Casou com 700 mulheres, teve mais 300 concubinas para variar, né? Salomão. Coitado Salomão. Por culpa dele, o reino se dividiu. Claro, Salomão foi muito sábio, mas por um tempo, depois ele foi astuto. Queria tudo para ele, queria ser... explorou o povo, aumentou os impostos até onde não podia mais, como disse Samuel, né? E uma carga de trabalho em cima do povo, explorava o povo, etc. E o povo não quis mais saber dos descendentes de Davi. E escolheram para si coisa pior ainda, né? Os reinos, o pessoal, as tribos do Reino do Norte escolheram coisa pior, né?
Teve várias dinastias. A do sul não foi muito bom, mas foi melhor que o do norte. No do sul veio Jesus. Do norte desapareceu para nunca mais se levantar. Né? Quem originou isso? O Taulo Salomão. Gente, isso me mete medo, porque se o sapientíssimo Salomão foi tão burro a ponto de dividir o reino, quem sou eu? Mas eu olho para Davi e tenho alguma esperança, porque se eu estiver junto com Deus, ou como na lição anterior, trabalhando junto com Deus, eu que não sou sábio que nem Salomão, não vou errar tanto. E pode ser que erre tão pouco que nem dê alguma consequência desastrosa por aí, né? Deus não criou ninguém para ser pobre, anotei aqui, né? Mas o pecado criou condições para que houvesse muitos pobres. Hoje tem 855 milhões de pessoas, né? De pobres e miseráveis. Como já disse antes, até o ano passado se acumularam 80 milhões de pessoas refugiadas, né? Deus não criou os pobres. As condições fizeram pessoas pobres. Muitas delas não têm inteligência suficiente para se virar na vida. Ou nem se preparam para isso, ou não têm condições de se preparar, não tiveram oportunidade, etc, etc, etc. Né? E hoje nós temos os pobres, e tem muitos. Né? Temos que cuidar dos pobres, porque eles são explorados. Falarei sobre como os países antigos exploraram os pobres na lição 6. Não vou me antecipar aqui, mas falarei. Só para dizer uma partezinha. Os grandes monumentos do mundo, as pirâmides, castelos, estradas, pontes, etc., foram feitos através de trabalho escravo. Pessoas de outras nações que eles conquistavam e obrigavam a trabalhar. Né? Mas deixa o resto para outra. Os profetas sempre foram contra isso. Isso nunca era para fazer. Então, o que diz aqui? Aqueles que governam devem governar e liderar com a ajuda de Deus, ou seja, são representantes de Deus, do poder de Deus aqui na Terra. Tem pouco representante aqui na Terra, tem pouco. Estão usando, se apropriando do cargo que Deus lhes deu. Assim tem presidentes, assim tem governadores, tem prefeitos, tem vereadores, tem deputados, etc, etc, etc. Né? Tem empresários, enfim. Todos os que têm alguma liderança substituem Deus nessa liderança. Então, cuidado. Porque se você substituir mal, um dia ele vai cobrar. Vai ter o dia do ajuste de contas, né? Que nós, adventistas do sétimo dia, sejamos pessoas que têm sensibilidade para com os pobres, né? Como é que diz aqui? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Ímpios, né? Que cada um de nós faça a sua parte, porque a verdadeira adoração é como Jesus, né? Seja sábado, seja sexta, seja qualquer dia da semana. Fazer o bem ao nosso semelhante. Que assim seja. Santíssimo e poderoso Deus, ajude-nos a sermos mais semelhantes a Jesus cada dia. Em nome de Senhor Jesus Cristo é que pedimos. Amém. Tchau.